Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante porque tem tudo a ver com o mês de fevereiro. Fevereiro é o mês de comemoração das doenças raras. Para falar desse assunto, então fevereiro é um mês muito especial para falar desse assunto das doenças raras. E para tratar disso, para discutir esse tema muito sério, muito importante, eu tenho aqui uma mãe que é a Alessandra Dias. A Alessandra Dias, ela é blogueira materna, digital influencer e é também empreendedora. Aliás, ela tem um negócio incrível, muito bacana, sustentável, depois entra em contato, que tem a ver com brinquedos. Ela é também mãe das pequenas Lorena, que tem 5 anos, e a Isadora, de 1 aninho de idade. E desde já, Alessandra, muito obrigada por você ter aceito o convite aqui do TV Infância. Faz tempo que a gente está convidando a Alessandra, então é uma pessoa que a gente tem o maior carinho, é uma pessoa super empreendedora em todos os sentidos. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço a Cirlândia, fico honrada, aliás, com o convite, em poder realmente transmitir essa mensagem que faz parte do meu dia a dia, através aqui do programa TV Infância, atingindo e alcançando toda a audiência da TV Guarulhos também. Para mim é uma honra estar aqui. Muito bom. E dando voz às crianças, a Alessandra aqui falando desse tema, e é uma forma da gente dar voz às crianças, porque quanto mais a gente consegue compreender o que está acontecendo com a criança, mais a gente escuta essa criança, mais a gente observa e mais a gente consegue contribuir para a qualidade de vida dela. Agora, Alessandra, me diz uma coisa, como foi que surgiu essa iniciativa sua de compartilhar a história da Lorena? Então, Cirlândia, na realidade, a Lorena tem 5 anos de idade. Sim. Ela é portadora de uma síndrome genética rara, só que como todo o processo de uma mãe que tem uma criança neuroatípica, de bate-pronto não é fácil você compartilhar essa informação, né? Claro. Por conta de, primeiro, aceitação, tentar entender o que está acontecendo com essa criança. Então, eu confesso que realmente levou um tempo. Sim. Hoje a Lorena está com 5 anos de idade. Sim. Eu tenho esse trabalho como digital influencer de propagar informação, conteúdo, serviços, produtos e tal. Sim. Então eu vi nisso, hoje que eu estou mais segura em compartilhar essa informação tão abertamente, eu vi justamente na mídia social uma oportunidade de levar essa informação às pessoas. Então a iniciativa se deu a partir disso e justamente nesse mês, que é o mês de comemoração e conscientização das doenças raras, né? Exatamente. Obviamente que eu fui muito incentivada, tiveram outras pessoas por trás disso que me incentivaram, me encorajaram a compartilhar, porque de fato não é fácil, porque hoje ela está com 5 anos, então na realidade eu estou compartilhando a história desde o início, então eu estou revivendo todas aquelas memórias, né? Sim. Mas é muito importante, porque é algo que você não compartilha, as pessoas não têm conhecimento, então não tem como ajudar, como compartilhar essa informação para ajudar outras pessoas também. Então veio disso. Exatamente. E é tão importante essa rede de comunicação entre as mães, porque por meio dessas informações que vocês transmitem umas para as outras, né, e você como digital influencer, com certeza busca todas as possibilidades das fontes para passar informações mais assertivas para as mães, faz um trabalho assim fundamental, um trabalho social muito importante que colabora de fato para que essa mãe possa de repente até identificar algumas coisas, porque eu imagino que para você também, Alessandra, descobrir o que a Lorena tinha foi um processo não muito fácil, né? Não foi nada fácil na realidade, porque, como o próprio nome já diz, ela é portadora de uma síndrome genética rara. Sim. E o que é o raro? É aquilo que é desconhecido, não tem Exatamente. muita informação. Existe, mas você tem que realmente fazer uma pesquisa, ir a fundo, quando você fala de propagar essas informações e afins. De certa forma, eu já vinha fazendo isso, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada, em contato com outras mães e tal. Então, assim, a questão da mídia social só foi um canal facilitador para propagar para o maior número de pessoas. Sim. Mas, de fato, buscar informação no início não foi tão fácil. E agora essas mães, com essa rede que você criou, que você tem, elas têm a possibilidade de acessar essas informações, até por meio dos teus referenciais, das coisas que você posta lá, que deve ser bem interessante, bem bacana. Agora, Alessandra, antes de você
começar a discutir esse assunto, em especial nesse mês de fevereiro, que é o mês da comemoração das doenças raras. Aliás, foi criado justamente para pensar nessa possibilidade, né, para discutir isso, para lembrar das doenças raras, que é algo fundamental e importante, que até então, há pouco tempo, nem o SUS não tinha atendimento pelo SUS, e agora já tem, né, por meio aí de batalhas de muitas mães, que assim como a Alessandra também divulga o trabalho. Essas mães que você começou a falar, elas já sabiam sobre a data, sobre as doenças raras? Como que essa informação chegou para elas? Então, Cirlândia, é bem curioso que antes de eu iniciar propriamente dita essa pauta, abordar esse assunto, né, no meu perfil que seja, eu fiz uma pesquisa muito simples. Sim. E de fato, era o que esperava-se. Muitas pessoas não sabem da existência da data, não sabem que existe inclusive essa nomenclatura de doenças raras, né? Sim. Mas assim, enfim, não conheciam até então. Então, esse tem sido a minha intenção, levar a informação, fazer com que o maior número de pessoas conheçam e afins. Mas o próprio nome já diz, é raro, né? Então, o que é raro realmente é desconhecido. É desconhecido, e a dificuldade do próprio diagnóstico, né? De algumas doenças que de fato, assim, se são raras, como você está dizendo, o próprio profissional também tem que buscar informação, até para você obter um diagnóstico, para começar a fazer as intervenções mais acertadas, né, mais assertivas. Quer dizer, é um processo maior do que as outras síndromes que já são conhecidas. Então, é um processo mais complexo, porém que precisa desse empenho dessas mães, desses profissionais que vão em busca do que está acontecendo, para então poder ajudar de uma forma que de fato colabore. Agora, dentro desse assunto, doenças raras, o que você tem abordado com os seus seguidores nas redes sociais? Então, Cirlândia, pesquisando justamente sobre as doenças raras, jogando as hashtags, né? Sim. Eu cheguei a um perfil chamado Convivendo com as Doenças Raras. Sim. E, curiosamente, esse perfil propôs um desafio para os seguidores, ao longo do mês de fevereiro, todo dia, postar uma foto e contextualizar essa foto com uma pergunta em específico. Então, eu aderi ao desafio. Então, todo dia eu venho colocando uma foto e uma pergunta. Por exemplo, ontem, a foto de ontem, né, nós estamos fazendo essa gravação, enfim, a pergunta de ontem foi relacionada a tratamentos. Então, todo dia tem uma pergunta específica e a minha resposta nessa pergunta é onde eu vou levando a informação. Sim. Então, no início, como foi o diagnóstico, como foi a reação da família, como foi a busca de informações, tratamentos e assim sucessivamente. Sim, que legal. Até uma forma da própria mãe também identificar o seu percurso, né, o seu roteiro, e poder colaborar com as informações para outras mães também se sentirem talvez não tão raras assim, né, mas acolhidas, né? Exatamente, acolhidas, que tem outras mães que também passam por essa situação, que também estão aí buscando descobrir novas possibilidades sobre essas questões das doenças raras. Alessandra, o que você tem percebido assim em respostas das mães? Essas mães, elas têm tido respaldo dos profissionais, das escolas? Como é que você tem percebido aí nas suas discussões nas redes sociais, nessas enquetes? Como é que você tem percebido isso? Então, Cirlândia, foi até a expressão que eu acabei de usar, acolhida, né? Sim. Acolhimento. Obviamente que toda e qualquer pessoa, indivíduo que apresente algo que seja fora do contexto, fora do comum, que necessite de acompanhamento e cuidados, ele é um indivíduo que é acolhido. Alguém está buscando isso por ele, mas e as mães? Como elas ficam? Né? As mães também necessitam ser acolhidas, porque assim, é uma entrega muito grande, né? E aí quando você pergunta como que tem sido essa questão com as mães e afins, elas precisam ser acolhidas, precisam ser representadas e acima de tudo, assim, respeitadas. Por quê? Quando você diz assim, numa frase anterior que você disse, a questão de não ser algo tão conhecido, e alguns profissionais, eu me deparei com essa realidade pela Lorena ser portadora de uma síndrome genética rara. Muitos especialistas da área médica
nunca Não nem sabia. sequer ouviram falar, Uhum. né? Sabe da existência de condições, de anomalias e afins relacionadas a questões genéticas, mas não sabiam, né? Sim. Então, assim, Uhum. se a mãe que está buscando por especialista a informação, o especialista não tem, como que Imagina essa a mãe... mãe, né? O Exatamente isso. desespero da mãe, saber que não tem alguém que vai tratar, fazer uma intervenção com o seu filho. É muito angustiante, eu imagino. Então, a questão do acolhimento, ela é fundamental mesmo, né? Fundamental, em todos os sentidos, seja da família, da sociedade, dos profissionais. Mas não é impossível, Cirlândia, é uma luta, com certeza. Tanto Sim. é que outro termo que eu aderi, você sai do luto à luta, né? Quando você Sim. descobre uma condição assim. Então, realmente é uma luta, mas é necessário. A carência, na realidade, está justamente com encontrar profissionais habilitados, envolve outras questões também como condições financeiras e afins, mas o importante é não desistir, tudo é possível dentro das possibilidades e condições principalmente do indivíduo portador de uma síndrome rara. Exatamente, e aí é um papel que, como você falou, é uma entrega que a mãe precisa fazer, porque além de não ser qualquer profissional, não é só um psicólogo, não é só um fonoaudiólogo ou só um terapeuta ocupacional, é aquele específico que vai te dar um respaldo em relação àquela síndrome. Então, realmente, o trabalho é muito mais do que se imagina, né? E é uma entrega, porque é horário de várias terapias, você até por não saber também exatamente, porque tem um ditado na psicologia que a gente diz que o que sustenta o desespero, né, a ansiedade, é a ausência do que é. E eu imagino, eu vejo muito isso nas mães também, enquanto as mães não sabem, não nomeiam aquilo que os seus filhos têm, a ansiedade é muito grande, né? E a luta é muito grande. Então, de fato, esse termo que você utilizou, sai do luto para ir à luta, é fundamental que essas mães possam sair desse movimento, desse desespero, desse movimento angustiante, de tristeza, e muitas mães até imaginarem que talvez não tem uma saída, mas a Alessandra falou muito bem, tem uma saída sim, e a saída é você buscar alternativas, buscar outras pessoas que entendem, pessoas que estão no mesmo engajamento que você. Hoje as redes sociais ajudam muitíssimo as pessoas a se comunicarem, a se encontrarem e descobrir novas possibilidades de tratamento. Então isso faz uma diferença enorme mesmo para as mães, né? Faz sim, Cirlândia. A partir do momento que você aceita, você se abre na realidade, né? Uhum. Eu não digo assim, eu tive muito receio no início de expor a minha filha. Sim. O meu bloqueio era esse, eu não gostaria de expor a Lorena, porque eu não sei o dia de amanhã, o futuro. Hoje talvez ela não entenda tudo isso, mas amanhã ela pode passar a entender e me questionar. Sim. Então era mais em respeito a ela também. E em respeito a mim, eu não gostaria de me colocar no papel de vítima e afins. Então, assim, são muitas coisas que você tem que lidar primeiro para depois você tornar aquilo público realmente, Sim, né? Exatamente. E a outra coisa, assim, que eu digo, as minhas falas envolvem muito sentimento, porque eu passo, eu vivi, eu vivo isso, né? Então, eu falo assim, uma dor compartilhada, uma dor dividida, ela se torna meia dor. Então, a partir do momento que você permite que as pessoas vivam aquilo com você, de certa forma você se fortalece. Exatamente, né? é isso mesmo. Mas tem que ser um processo muito, muito respeitoso também, porque é somente quem está inserido naquela situação que sabe o que passa ali por dentro, né? Exatamente. E nada como uma mãe que tem autoridade para falar do que sente, de como que é e principalmente compartilhar informações. A gente vai dar um breve intervalo, bem rapidinho, e daqui a pouco a gente continua com esse assunto raro e incrível.
lá de volta aqui, o TV Infância, falando do mês de comemoração das doenças raras, que é agora em fevereiro. E para falar desse tema, a gente tem aqui a Alessandra Dias, que é uma super pesquisadora do assunto. Ela vai atrás, ela busca e compartilha isso por meio do seu blog. Ela é blogueira materna, digital influencer, então tem um trabalho bem bacana que agrega aí as questões sociais e ajudam as mamães, ajudam as pessoas a se sentirem mais acolhidas diante da questão das síndromes raras. Agora, Alessandra, você tem a Lorena, né, que é uma menina linda, incrível, a conheço pessoalmente. Obrigada. Eu queria saber se você conhece outros casos como o da Lorena, outros casos que também compartilham ideias com você, que vocês dialogam. Você conhece outros casos como o da Lorena? Cirlande, assim, é engraçado a gente falar dessa forma, mas eu tenho a felicidade, a sorte de conhecer outros casos, né? É engraçado. Eu não gostaria de ter essa sorte, não gostaria de precisar conhecer outros casos e não gostaria que outros casos existissem, mas é necessário justamente para a gente falar de igual para igual. Uhum. Hoje, no meu papel de digital influencer, é engraçado que a gente está muito pautada nessas questões nesse programa de hoje, mas não tem como ser diferente, por quê? A internet é o que eu digo, quando ela é usada a favor próprio, por uma questão muito benéfica, Sim. ela só tem pontos positivos. Exatamente. Né? Então é o que possibilita, sim, você buscar mais informação e encontrar outras pessoas na mesma condição. Tem até um caso curioso. Sim. Eu conheço uma mãe, ela se chama Mônica. Inclusive, eu tenho certeza que ela vai assistir esse programa. Então, um beijo, Mônica, um beijo, Pedro. Eles são de Araxá, Minas Gerais. Legal. E eu a conheci de uma maneira muito inusitada. Eu cheguei até a Mônica de uma maneira muito inusitada, através de um comentário que eu fiz numa publicação no Facebook. Sim. E eu pesquisando, ela também comentou que o filho dela era portador de uma síndrome genética rara, a mesma síndrome da Lorena. Então, fiz contato com ela através disso. Então, é dessa maneira que eu vou conhecendo outros casos. Sim, muito interessante. Exatamente, muito até porque os próprios médicos, por questões de sigilo, de informação, sim, ética, não podem compartilhar. Então, a gente busca e através das mídias sociais, a gente consegue sim encontrar. Sim, muito bom. Então, realmente é o que você falou, as mídias aí, elas vêm para colaborar e colaborar muitíssimo, né? E como é importante que essas mães se sintam acolhidas, né? Eu estou lembrando aqui agora, uma época convidada pela Regina Próspero, que é uma pessoa super batalhadora também nessa área aí, né? Tem uma ONG, se chama, não lembro agora o nome da ONG. Instituto Vidas Raras. Instituto Vidas Raras, lá que trabalha com o Dudu, que é portador de mucopolissacaridose, e eu lembro na época que ela falava da questão, por exemplo, do medicamento, quanto que é caríssimo naquela época, isso faz tempo que eu conheço a Regina, o valor do medicamento, o quanto que era caro. Então eu fico imaginando, né, e hoje, por meio de tantas mães que se uniram para buscar os seus direitos, para buscar os direitos das crianças, hoje é possível, por exemplo, ter atendimento das doenças raras pelo SUS, que antes não tinha, né? E esse medicamento, que na época eu lembro, o pessoal comentando, na época, isso acho que é 2016, custava R$5.000, assim, muito caro para a época, e hoje também deve ser muito mais ainda. Então imagina a dificuldade, além das dificuldades de se entender, né, do que tem, de como tratar, de como lidar, também a dificuldade de manter, né? Porque não é só uma questão do medicamento para uma intervenção de algum sintoma, de alguma coisa. Às vezes o medicamento, nesse caso, por exemplo, do mucopolissacaridose, tem a ver com a manutenção da vida, conviver, não é? É mais do que um medicamento para tomar simplesmente, é vital ele, é necessário, importantíssimo. Então essa luta tem que ser compartilhada e ela tem que ser direcionada, tem que buscar meios, tem que conversar, se organizar, participar de atividades de congresso, que hoje também tem bastante, né, falando sobre as doenças raras, e poder trocar informações e ir juntas, essas mães, os pais, enfim, também buscar uma solução e cobrar isso das políticas públicas, porque a criança que é portadora de uma doença rara, ela é um cidadão, e o cidadão tem direitos, e tudo, enfim, toda uma relação aí que tem que ser por meio da luta diária
dos pais que se envolvem nesse engajamento dessa causa. Agora, pensando nessa questão das doenças raras, para você que é mãe da Lorena, que tem uma doença rara, o que esse mês agora, de fevereiro, o que ele representa para você como mãe? Qual a importância dele, Alessandra, para você como mãe da Lorena? A importância é justamente essa, eu me sentir representada, assim como as outras mães. Quando você diz a questão de envolver políticas públicas, é um mês que realmente estão acontecendo simultaneamente vários eventos espalhados pelo Brasil todo. E, então, qual que é a importância desse mês? É justamente levantar essa bandeira e mostrar para as pessoas que os raros existem, que os raros precisam de respaldo. Um filho raro, um indivíduo raro, não escolhe uma família de melhor condição ou não. O raro pode vir para qualquer família. Então, realmente tem famílias que além de toda a busca, ela necessita de amparo, que seja financeiro, amparo de tratamentos. Então, é o que eu digo assim, existe, Cirlândia, inclusive até na nossa cidade de Guarulhos, clínicas e consultórios que prestam atendimento gratuito às pessoas, mas não atendem à demanda. Não é o suficiente, né? Então, é um mês de justamente levantar a bandeira, gritar a informação de que os raros existem, né? De que eles estão aqui e que a gente realmente precisa de representatividade. Exatamente, e essa representatividade vem nessa relação aí das mães, dessa busca. Alessandra, aqui em Guarulhos, até para os pais que estão nos assistindo, eu sei que tem repercutido muito essa lógica, esse programa por causa dos temas que a gente debate aqui, né? Não apenas com os professores, mas também com muitos pais. Eles ficam ligados, querendo saber qual o próximo tema, eles perguntam, sugerem, né? Isso é bacana, essa participação, e eu falei que a gente ia tratar desse tema, e eu acho que é bacana essa informação para os pais. Você, como mora aqui em Guarulhos, o que você encontrou aqui que te ajudou? Aqui tem respaldo que você precisa, ou você precisou ir para São Paulo, ou para outro estado, ou como alguns pais até vão para outro país em busca de um tratamento, de um respaldo, enfim, de um diagnóstico. Como que foi para você como mãe? O que você diria aí para esses pais que gostariam de ter mais acesso a essa informação? Então, Cirlândia, o que eu diria? Com o diagnóstico em mãos, realmente buscar, os próprios médicos orientam, né? No caso da Lorena, o médico principal do tratamento dela é o geneticista, então ele vai dar um norte, ele vai orientar, porque não é um bicho de 7 cabeças. A criança tem uma doença... Não é. Foi como eu podia exemplificar quando peguei o diagnóstico da Lorena. A Lorena, ela é portadora de uma síndrome genética rara, não é grave, como outros casos que realmente existem casos graves, mas é uma situação séria, né? Então eu fui buscar informação, graças a Deus, e tive a sorte também de passar por bons profissionais, receber boas orientações. Então, assim, a nossa cidade, a cidade de Guarulhos, ela possui clínicas de atendimento, mas é aquela questão, né? Tudo tem um valor. Também existe atendimento gratuito, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar de uma instituição sem fins lucrativos. Claro, pode falar. Né? Então, eu vou até falar das Casas André Luiz, que tem um ambulatório de atendimento gratuito a pessoas que tenham condições aí de deficiência mental, que prestam atendimento excelente, com bons profissionais, mas é uma instituição que depende de doações, tem uma fila de espera imensa. Tem que ser encaminhado também, não pode chegar lá e passar pelo atendimento, Você né? tem todo um processo de inscrição, de triagem, mas existe, mas ainda não é o suficiente, não é o suficiente, Cirlândia. Então, o que acontece? Já não basta toda a demanda, tem muitas mães que, como você mesmo colocou, vão buscar outras instituições, como a PAI, por exemplo, tem a Abades também, isso é em São Paulo, no caso, né? Então, existe, mas é uma peregrinação, é um processo cansativo, mas possível. Nos intervalos, eu estava conversando com uma mãe que veio aqui assistir a gravação do programa, e ela está com uma filha, a filha dela também precisa de um diagnóstico, e ela estava justamente falando do tamanho da fila que ela já está tentando há anos com a filha dela obter um diagnóstico de forma gratuita, porque para pagar é complicado, nem todo mundo consegue, e ela não tem. Então, o que a gente precisa, que as nossas políticas públicas, elas possam se atentar a essa questão. E você sabe que às vezes a gente não tem noção do número de pessoas que tem. Eu não sei exatamente quantos raros nós temos aqui em Guarulhos, né?
mas um outro momento eu estava entrevistando um grupo de pessoas que são portadores de deficiência visual e eu me surpreendi. Nós temos 16 mil pessoas portadoras de deficiência visual aqui em Guarulhos. Então, é um número significativo para as políticas públicas ficarem atentos. E os raros, eles, antes da gente vir aqui para a entrevista, estava dando uma olhadinha em algumas questões. Então, de cada 10 mil, uns 600 crianças são raras, têm doenças raras. Então, é muito, assim, é um número bem significativo e que precisa dessa atenção. É raro, mas é significativo, é uma vida, como você falou, né? Porque é uma criança que precisa de acolhimento, que a família precisa de acolhimento e precisa de políticas públicas que possam atender essa necessidade aqui em Guarulhos, em São Paulo, no Brasil e de um modo geral, né? Sim, ainda é uma questão carente. Sim, ainda é uma questão realmente carente, justamente por conta da falta de informação. Sim, exatamente. Alessandra, eu estou muito feliz com essa discussão, com as coisas que você trouxe. Com certeza vão beneficiar muitas pessoas, a tua fala, tudo que você trouxe aqui. Eu gostaria que você deixasse, a gente está finalizando já o programa, que esse programa passa muito rápido, Ale. Que pena. Que você deixasse uma mensagem para as mães, para as pessoas, enfim, que estão nos assistindo aí nesse mês das doenças raras. O que você, como mãe, gostaria de falar para essas mães que estão nos assistindo sobre as doenças raras? Uma mensagem de esperança, enfim, que saia aí do seu coração, da sua pesquisa. Tá certo, muito obrigada por abrir o espaço. Eu fico até emocionada, porque falar de mãe para mãe, né? Então, o que eu posso dizer para você, mãe, que está passando por algum processo, alguma investigação, que você tem alguma desconfiança? Busque informação. Permita-se passar pelo luto, porque realmente não é fácil você descobrir que você gerou um filho e que ele não veio dentro das suas expectativas, dentro daquilo que você esperava, mas se veio para ti é porque é para ser para você mesmo. Então busque informação, busque ajuda, respeite o seu luto, mas permita-se ser ajudada. Eu me encorajei, fui encorajada, estou levantando essa bandeira, então eu gostaria até de ser um elo, uma ponte de informações, inclusive aqui através do seu programa, Cirlândia, se você me permitir, eu posso deixar minha rede social? Sim, claro. Para quem se interessar, quiser acompanhar o desafio que eu estou compartilhando aí, da questão da Lorena dentro desse mês de conscientização das doenças raras, é só acessar o Instagram. O meu Instagram é @registromaternal. Vai ser um prazer imenso, de repente, poder contribuir com o que eu já vivi até hoje e contribuir com outras experiências de outras mães também que compactam da mesma situação. Muito bem. Alessandra, muito obrigada. Eu que agradeço. Por você ter participado desse programa. Obrigada. Por você ser esse canal para essas mães que realmente precisam muito do seu trabalho. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E aguardo você aqui em outros momentos para falar, para dar continuidade a esse tema ou outro tema que eu sei que você também faz com muito carinho e com muito respeito. E a vocês de casa, o meu muito obrigado e até o próximo TV Infância.